Olá, eu sou Delange Ribeiro, sou apresentadora do Delange Cast. Hoje estamos iniciando mais um podcast. Nós temos um convidado muito especial. Nós vamos falar hoje sobre fé, sobre superação, sobre resiliência. Ele é um policial militar aposentado, ele é esportista, ganhou vários prêmios, ele é palestrante e hoje está conosco aqui o Kleber Clímaco. Bem-vindo, Kleber. Oi, muito obrigado pela oportunidade concedida, que a gente possa aqui colaborar com bastante informação para todos que nos assistem, que venham nos ouvir também. Então, Kleber, eu que agradeço, né, o seu tempo, né, de você estar aqui hoje, né? Hoje está um dia chuvoso aqui em São Paulo, né? Uma chuva muito grande. A sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco. Kleber, posso chamar de Kleber ou Clímaco? Como preferir, fique à vontade. Você, né, você foi esportista, correu, Sim. né, ganhou vários prêmios, foi policial, tudo, Sim. né? E aí teve uma coisa que mudou na sua vida, né, Kleber? Sim. Aconteceu uma coisa triste. E hoje você é cadeirante, né? Podemos Sim. falar assim. Como era o Kleber antes e o Kleber hoje, né? Depois que aconteceu esse fato na sua vida. Você acha que você foi preparado antes para isso? É triste falar isso. Não, eu Não? não vejo assim, não vejo como triste, como um episódio trágico, né? Como a maioria das pessoas classificam. O Kleber, antes do acidente, né, é aquele que andava, corria, nadava, fazia várias atividades profissionais na área de operações especiais da Polícia Militar, onde eu trabalhei no COI, no GAT, né, que a última unidade é o GAT, onde fazia resgate de refém, ocorrências com suicidas. Então, esse Kleber, ele é o mesmo depois do acidente, que faz todas essas coisas, porém de maneira diferente, né? Daí me perguntam assim, nossa, mas uma tragédia esse seu acidente. Não foi, eu digo que não foi uma tragédia. Foi um fato onde eu tive a oportunidade de exercitar e pôr em prática, né, o principal de todos os exercícios que eu venho tendo diariamente, pôr em prática a fé. Porque por 44 anos, eu como esportista de triatlon de Ironman, de ultramaratona, travessias aquáticas, né? Por 30 anos praticamente, eu como policial militar, né? Atendendo ocorrências de helicóptero, pendurados em prédio, e nas situações mais arriscadas. Eu fui preparado, eu acredito fielmente que eu fui preparado e fui encorpado na minha fé. E era fácil dizer que eu tinha fé quando tudo estava ocorrendo bem, de acordo com os meus anseios, de acordo com as minhas necessidades, tendo os desafios diários de todas as pessoas. Porém, depois de 44 anos, quando eu sofro um acidente de moto, e repito, né, eu enfatizo que foi em primeira marcha, em baixa velocidade, um tombo mal tomado, e aí já me vem o primeiro exercício da espiritualidade, que tudo acontece exatamente como tem que ser. E aí eu recebi a oportunidade de praticar a fé, não de proclamar. Por que eu digo isso, Delange? Porque, novamente, eu conto que um mês antes do meu acidente, em uma conversa com minha filha, que tem 24 anos hoje, na época ela estava com 21, eu estava dizendo que a minha vida estava muito boa, né? Profissionalmente, esportivamente, familiarmente, socialmente, até economicamente, né? Não tinha nada assim em grandes desequilíbrios. E eu precisava ser mais útil e devolver um pouquinho para o universo, para Deus, tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Porque eu tinha muito mais do que eu precisava, muito mais do que eu merecia. E um mês depois, logo após o meu acidente, me veio a voz misteriosa que fala comigo desde criança, dizendo, está aí a oportunidade que você pediu. E óbvio que na minha natureza humana eu falei, caramba, tinha mesmo que ser assim tão radical? É a oportunidade que você precisava e que você pediu. Então, quando você tem essa consciência espiritual, vou falar espiritual para a gente não ser polêmico, entrar em questões religiosas, quando você tem uma consciência,
espiritual, não existe tragédia, não existe ruim. Existe fatos, realidades que estão te estimulando para a sua expansão. Para você ser provado, né? E exercitar aquilo que você dizia quando sua vida estava tudo bem. É fácil dizer que nós temos fé, que nós somos cristãos, que nós seguimos algum segmento religioso ou espiritual, quando tudo vai bem. Que você é forte, que eu sou Iron Man, né? Que eu sou triatleta, que eu sou homem de operações especiais. Aí vem as situações que não são problemas, são só situações. Nos testar e a gente viver verdadeiramente tudo aquilo que nós fomos preparados e proclamamos. E tem sido assim, mais ou menos, né? A diferença do Kleber antes do acidente e depois. Qual que é? Eu só fiquei maior na fé. Fraco, errante na carne, porém maior na fé. E digo que Deus é bom e que tudo é perfeito. Tudo é perfeito. O sol, como nós estávamos na parte da manhã desse dia, como essa chuva, quase, né, um dilúvio, né, exagerando. Por quê? Deus faz tudo perfeito. E nós, como parte e criação de Deus, né, a gente está aqui para aceitar e exercitar o que Ele nos concede. Você acha que Deus tinha esse propósito na sua vida? Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas, né? Daí alguns questionamentos. Nossa, mas que Deus é esse que te põe na cadeira de roda? Né? Ou, vamos dizer assim, vamos sair, né, da questão de Deus. Nossa, que força superior que rege tudo, que te coloca numa condição dessa, numa cadeira de rodas. Aquele que conhece a necessidade da minha alma e o que eu tenho para oferecer. Primeiro é para mim. Né? E eu não tenho dúvida que isso, eu não tive livre-arbítrio em ir para cadeiras de roda ou não ir. Isso não me foi concedido. Eu poderia questionar, se eu mudasse o caminho, se eu saísse 1 minuto depois, 1 minuto mais... Não. Deus é aquele que não chega atrasado nem adiantado, vem na hora certa. E o caminho que eu tinha que fazer, o que eu tenho que passar, isso não me cabe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está naquilo que nós vamos fazer com que o destino, com que Deus, com que o universo, com que o Criador coloca na nossa vida. Porque eu poderia estar reclamando, poderia estar achando culpados, transferindo responsabilidades, ou aceitar, né, aquilo que me aconteceu, aquilo que Deus permitiu, vamos dizer assim. E aí, qual que é meu livre-arbítrio? Questionar ele, falar, nossa, cadeira de roda, aceito, mas eu preciso transformar isso. Eu preciso ter uma atitude, ter uma ação para tornar isso uma super ação. E aí vem a superação. E que isso é para mim, para o meu enriquecimento, para o meu crescimento, a minha evolução espiritual. E talvez essa centelha de luz pode ser um farol para as pessoas que estão na escuridão. Porque eu não tenho a pretensão de mudar a vida de ninguém, de transformar a vida de ninguém. Quem sou eu, né? Nesse imenso universo regido por Deus. Mas eu penso sim que as nossas histórias, não é a minha. As nossas histórias, elas podem ser faróis que podem nortear a vida das pessoas. Como foi o povo de Deus atravessando o deserto, seguindo, né, a coluna de poeira durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. E assim somos nós, na nossa imensa, né, na nossa pequenez, fagulha de luz, senda de luz que nós somos no universo. Mais ou menos isso que eu creio. Eu tenho certeza absoluta até o presente momento. Então, ouvindo a sua história, né, eu me lembro, né, de alguns personagens bíblicos, né, porque às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que às vezes a gente acha, é ruim, é triste, né, e Deus tem sempre um propósito maior para isso, né, para o que Ele quer, né. Eu lembro da história de José do Egito, né. Perfeito. Tudo que José do Egito passou, né, depois o propósito de Deus, mas ele sempre manteve o coração dele com Deus, ele sempre manteve a obediência em Deus, em nenhum momento ele se corrompeu, ele fortaleceu cada vez mais a fé dele e se tornou um grande governador do Egito, né? Então, a caravana passou e levou ele. Então, sempre a caravana vai passar na nossa vida e nem sempre vai levar a gente para casa de volta.
Sim, vai levar para outro intento, que é o intento de Deus, assim como a história de Jó, né? Que é perfeito, beleza, a história de Esther. perfeito, sim, Então, a Bíblia tem várias coisas, até próprio Jesus Cristo com os apóstolos, sim, né? As curas que ele fez, né? Tudo tem, como você falou, tem um porquê. tem, E a tua consciência é muito legal, né? Disso, do que aconteceu com você. Porque tem muita gente que se revolta, né, Clímaco? muito, Esquece de Deus, fala, aí se revolta contra Deus, se revolta contra o mundo, contra isso. Eu acho que quando busca, né, a tua consciência, como muitas pessoas têm, eu acho que se torna mais fácil. Caminhando com Deus junto, né, sim, é muito mais fácil. Porque assim, e mesmo assim, a tua história, tem muita gente que tem tudo e esquece de Deus, não agradece, tá perfeito, sempre reclamando. sim, Como a história do povo no deserto. Era uma viagem de 40 dias que durou 40 anos, então, que as pessoas só clamavam, perfeito, né? E tem muita gente assim, eu trabalho com muito atendimentos que eu vejo assim, gente super bem, corpo perfeito, que nada tá bom. Tá exato, sempre reclamando de tudo. Sabe aquela história daquele desenho lá? Ó dia, ó céus, ó ó querida, vida, ó vida. E fica ali naquela vidinha do arroz e feijão, mas não se movimenta, não vai para frente, exato, exato, sabe? e dentro disso, assim, se você me permite, Cara, eu vejo muitas vezes as pessoas, todos nós temos uma missão aqui na Terra. Ninguém veio aqui para nascer, crescer, reproduzir, morrer, eu tenho certeza disso. Porém, ao longo do caminho, as pessoas esquecem da missão e passam a cumprir tarefas. Elas ficam automatizadas, elas ficam mecanizadas, levantam, bate o ponto na empresa para entrar, trabalham, bate ponto, volta para casa, dorme, paga a conta e assim vai. E aí esquece das nossas missões, de buscar o entendimento, né? No sentido daquilo que é executado na empresa, nas tarefas diárias, que temos tarefas diárias sim. Só que essas tarefas elas vêm contribuir para que nós venhamos cumprir a nossa missão. E a gente se torna muitas vezes só cumpridores de tarefas, questionadores, queixosos, aonde deveríamos agradar, né? É agradecer tudo que somos. E mais importante do que nós sermos e termos, é o que nós fazemos com o que nós somos e o que fazemos com aquilo que nós temos. Seja nosso tempo, seja nosso templo sagrado, que é o nosso corpo, a nossa saúde, seja com os bens adquiridos, e que isso é lícito e temos que ir em busca disso sim, que a vida material, ela, né, caminha paralelamente à vida espiritual, e viemos aqui para ser prósperos, né, para que possamos ter condições e requisitos para ajudar o próximo. E isso, no mundo material e capitalista, diga-se, transfere-se, né, leia-se como monetário, dinheiro. Então a gente tem que sim equilibrar. Porque o Kleber não tem condições de lidar com todos os desafios que alcançou ele ao longo da vida. O Kleber, com as forças dele, não. Mas quando o Kleber tem uma consciência que existe uma força divina, né, uma força superior que trouxe ele até aqui esse plano e que está com ele o tempo inteiro, aí a fusão, né, dessas duas forças, carnais, materiais, espiritual e divina, aí a gente consegue avançar no terreno, no deserto, de dia, de noite. Porque aquele que nos colocou aqui vai prover o nosso maná, vai prover, né, a nossa proteção, não vai deixar a gente passar frio no deserto à noite. Ele vai prover todas as coisas. Mas nós temos que acreditar. Não podemos colocar um segundo de dúvida. Colocou dúvida, é a brecha que o outro precisa para empurrar essa porta e te colocar na escuridão. Né? E é isso, e é um exercício diário. É um exercício diário. Porque todo dia nós somos desafiados a exercitar a nossa fé, a nossa gratidão, né? a nossa crença, até o nosso, e principalmente o nosso ego, a nossa vaidade. E a gente está sendo testado cada vez mais nos dias atuais. então, como você falou, né? Meros batedores de ponto, né? Para trabalhar que esquece a missão.
hoje, depois de pandemia, assim, as pessoas elas estão mais fechadas, elas não têm mais contato com o outro, pouca empatia, né? Sim. Para você ajudar, para olhar um outro, né? Vamos falar o PCD, né? Tá faltando muita empatia, Muito. muito amor, muito Deus no Sim. coração. As pessoas estão reclamando demais, assim, tem tudo, reclama, não vão atrás. E Deus, ele sempre vai prover da banal. Então, você tem que pedir para ele, estar em consciência com ele, sabe? Buscar Deus, alimentar a sua fé, né? Porque Exato. na Bíblia fala muito sobre isso, que a tua fé remove montanhas. E a gente tem que orar todos os dias e falar assim, Deus, alimenta a minha fé. Sim. Porque a gente tem percalços na vida durante o dia que às vezes não é fácil. Não. E muita gente, assim, isso aqui é o grande mal hoje. É. As pessoas têm esquecido de Deus, só o celular, de parar um minuto, de orar, de refletir, seja o que você acredita. Ou se você não acredita em Deus, Exato. seja uma meditação, seja Pouco o importa. cosmo, aquilo que você acredita. E vamos olhar para o outro. Exato. E as pessoas não têm olhado para ninguém mais hoje. Porque se você não consegue enxergar o outro, como você vai enxergar a si próprio? Fica até difícil, e a gente vê isso muito claro quando você vê o número de pessoas passando por síndromes, passando por depressões, fazendo um uso exacerbado de remédios para dormir, porque ela está num vazio tão grande que ela não se reconhece. Ela não sabe quem ela é. Ela está passando pela vida ao invés de viver a vida, né? Porque ela fica distraída com tantas coisas que tentam tirar a nossa atenção, tirar a gente da comunhão, né? Tirar a gente da nossa conexão com o divino. Porque quando você está buscando essa conexão com o divino e você se esforça pelo menos para se conectar a ele, tudo fala, né? Um morador em situação de rua fala, traz a resposta que você precisa. Uma planta, uma questão climática, um fato. Até o celular, muitas vezes, vai te trazer respostas e sinais para nortear as suas decisões, os seus comportamentos, sejam para corrigi-los ou para ratificá-los e dizer você está no caminho certo. Só que para isso a gente precisa estar conectados. E aí, se a gente está conectado com Deus, você é parte de Deus. Eu vou estar conectado com você, eu vou te enxergar. Eu estou conectado com Deus, eu vou estar conectado comigo, porque não tem razão, né, da criatura sem o seu Criador, tampouco o Criador sem a sua criatura. Então estamos diretamente um para o outro. E se nós buscarmos estar em comunhão, estar conectados, esse processo vai ser facilitado. Fácil? Eu digo que não, é desafiador. É desafiador. Se fosse tudo muito fácil, não teria razão de vivermos, né, tudo isso que estamos passando aqui. Né? Se aquele que não pediu viveu um dos maiores desafios, que foi Jesus Cristo, quem dirá nós? Cheio de erros, cheio de falhas, todo dia tropeçando, toda hora, cada minuto tropeçando. Mas se a gente já tiver a consciência de que erramos, de que tropeçamos, não nos comportamos direito, já é um grande passo para que a gente venha mudar esse comportamento e alcançar um nível diferente de consciência, né? E é esse exercício. E como você é da área do esporte, mas assim, né, da área do bem-estar, acho que tem sinais, né, de Deus, né, hoje no universo, assim, de quantas pessoas estão doentes, como você falou, estão com depressão, estão com síndrome do pânico. As pessoas não estão conseguindo se controlar, não estão conseguindo controlar as suas emoções. Outro dia eu vi uma pesquisa numa empresa lá, um vídeo, perguntaram assim, quem aqui toma tarja preta? 96% levantou o braço. Gente, isso é muito triste, sabe? De trabalhar as emoções das pessoas. Eu creio que também teria que ter um pouco de responsabilidade das empresas com seus funcionários, do bem-estar, de qualidade de vida. As pessoas também precisam ter essa parte, o sagrado, alimentar o seu sagrado. Como você falou, alimentar a alma, assim. Eu vejo pessoas assim que tomam tipo 15, 16 remédios. Exato. Aí você toma para depressão, daqui a pouco você tá com impotência sexual, você tá com problema no fígado, você tá com outro. E a pessoa, ela fica só naquilo. Na dependência. Ela fica na dependência do remédio. Às vezes uns colocam na condição de vítima. Sim. Mas aí não procura sair daquilo. Tem
coisas que é difícil mesmo, mas assim, não dá o braço a torcer, vamos procurar ajuda, às vezes não aceita uma terapia, que uma terapia é muito importante, Sim, ajuda de um psiquiatra, seja terapia ou seja uma atividade física, seja um monte de coisa. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande hoje sobre isso, das doenças mentais. Os consultórios estão lotados hoje de psiquiatria, de psicólogo. Então, assim, toda coisa ruim traz oportunidades também, né? Quantas áreas têm crescido nisso? exato. Dentro do que você falou, a minha esposa, a Rosana, ela é psicoterapeuta. E a gente tem acompanhado realmente, né, essa necessidade de tratamento psicoemocional, né, neurológicos, porque tá uma ascendência muito grande. E realmente isso não é legal e que hoje a gente é cercado de recursos, como você bem disse. Temos os profissionais da área, né, de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, terapeutas. Temos eu vejo, né, e aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né, um braço muito forte, que é a prática de atividade física e hábitos saudáveis, né? Mas e a gente não está falando de marombeiro, de fazer musculação. Pode ser caminhada, pode ser algo envolvendo dança, algo envolvendo a arte que movimenta o corpo. E o fundamental que para mim é a base, é a questão de consciência ou barra espiritual, né? Isso é para mim é essencial e fundamental, que sem ela, ainda que você passe por todas essas outras fases ou todos esses tratamentos, ainda vai ficar uma lacuna muito grande. Porque nós somos matéria e espírito. A gente pode buscar esse fundamento e essa comprovação no mundo espiritual, no mundo religioso ou no mundo científico. É comprovado que somos matéria e energia, matéria e espírito. E se nós não buscarmos carregar as nossas baterias, né, de consciência, energética, espiritual, religiosa, a gente está concorrendo e não existe vácuo de poder. Se você não ocupar esse espaço, buscando consciência, buscando espiritualidade, vai vir uma outra energia qualquer, e aí você não tem controle sobre isso, que vai ocupar esse espaço. Então eu prefiro, e me faz sentido, né, buscar e trabalhar essa lacuna espiritual, energética, científica, consciência, enfim, o nome que queiram dar. Mas é fundamental para que todas as outras funcionem. Se não, eu digo, né, até trouxe uma questão numa das minhas palestras, o que era ser bem-sucedido. E aí eu ouvi 1000 respostas. Perguntei o que precisaria hoje para você resolver todos os seus problemas. Também outras milhões de respostas, né? Dinheiro, faculdade, casa, carro, não ter briga na família. Eu falei, se desse tudo isso para vocês, de nada adiantaria. Porque se você não tiver a consciência de quem você é, por que você está aqui, para que você está aqui, você vai alcançar o cume da montanha, vai fincar sua bandeira, não vai fazer nada, vai fazer sentido. E você vai descer e vai ficar depressivo de novo. Se tiver rios de dinheiro, você vai ganhar rios de dinheiro e vai falar, e quantos milionários, bilionários estão depressivos? Agora, se você não tiver nada disso, se você não tiver o dinheiro, não tiver carro, navios, iates, que nem dizia, né? O pica-pau na nossa infância lá no desenho. Mas se você tiver a consciência, você vai ter tudo. Porque não vai existir o problema. Vai existir situações, cenários que vai estar te estimulando. Então, esse é um pensamento que eu tenho, né? Não digo que ele é verdadeiro e absoluto, porque tudo é relativo, e que mais é que faz sentido para mim. Se você ter tudo e não tiver consciência, você não tem nada. Se você tiver consciência na busca das outras coisas, que lhe é lícito, você tem uma grande chance de ter tudo. Não sei se faz sentido isso. Faz todo sentido. E aí, assim, eu tô aqui, qual que é o meu propósito, né? Como você falou, aí tem muito bilionário que tem de tudo, tá em depressão. Então, assim, ele precisa ter a consciência dele, saber qual que é o propósito dele, né? Perfeito. Preencher a alma dele. Se ele acredita em Deus, se ele acredita no cosmos, no que for, Importa. precisa estar preenchido. Sim, Eu acho que caminhar em linha reta, caminhar conforme as coisas, honestamente, porque a gente sabe, assim, de coisas escusas, às vezes, sabe?
Então vai chegar o momento que a conta chega. Chega. A conta vai chegar, por mais que você tenha tudo na esbórnia, tudo vai chegar. Vai chegar. E às vezes alguma pessoa mais humilde também está numa situação dessa, ou às vezes aquele humilde está feliz, está preenchido, o bilionário também. Também. Então isso não quer dizer pobre ou rico, Não, né? Isso independe de condição financeira, econômica, Isso. social. Isso é da pessoa. Eu acho que só você tá Exato. bem, a tua saúde mental, saber o teu propósito aqui tá preenchido, Sim. isso já é um grande caminho. As portas, eu acho que Deus vai abrindo as oportunidades, as pessoas vão aparecendo correto na vida da Exato, gente. porque você vai ter uma ressonância de energia, de pensamentos que vai te colocar naquele ambiente, né? Porque você vai ressonar coisas boas, coisas prósperas, coisas positivas. Você vai, né? É como um morcego, você vai mandar esse sinal e você vai encontrar pessoas na mesma vibração. Sim, E o contrário também, eu penso que é verdadeiro. sim. E é verdadeiramente isso. É você buscar, né? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Será que é só para eu desfrutar das coisas boas que tem na vida? Não, isso é parte. Eu penso que isso é parte, né? Mas o principal, a cereja do bolo, é mais profundo. Mas a gente está numa sociedade que as pessoas estão procurando ficar numa poça d'água, na superfície de uma poça d'água, do que mergulhar na profundidade do oceano que ele é. Porque talvez ficar na superfície, você não precisa fazer muita força para nadar, para ficar ali no rasinho, não é verdade? Só que se você avança para dentro de um oceano, que é a nossa consciência, você vai ter que demandar uma força maior. E tem pessoas que se abstêm disso, se distraindo, né? Que nem você falou, com baladas, celulares, que não tem problema nenhum as pessoas desfrutarem disso de uma maneira equilibrada. O problema é o desequilíbrio de tudo. Só que ninguém consegue, na minha concepção, fugir da consciência. Que nem você falou que a fatura chega. Quando a pessoa deita a cabeça dela no travesseiro, ela vai se deparar com a consciência dela. E aí não adianta. Daí é onde as pessoas tentam ficar entorpecidas, com droga, com álcool, com telas, o tempo todo fugindo da realidade. Ao invés de ter uma conduta adulta, encarar a consciência dela, o que precisa ser feito, não o que ela quer fazer. E isso é o que Deus estimulando a gente, mostrando, filho, é por aqui, mas a gente insiste, vamos por lá. É por aqui, é por lá. E a morsa só vai apertando, as paredes só vão estreitando, porque você vai passar pelo que você precisa passar incondicionalmente. Você não vai ter escolha. Agora, da forma que você vai passar, isso você pode escolher. É o velho ditado, né? Pelo amor ou pela dor, é a gente que vai escolher. Quanto mais a gente, que nem se falou, não se desviar. A gente, naturalmente, a gente vai para a direita, vai para a esquerda, mas a gente tem que buscar o centro. Quem é o centro? Para mim, é Jesus Cristo. Para mim, é os ensinamentos que ele deixou. Natural, toda hora eu estou me desviando. Opa, eu tenho consciência. Isso não é legal, volta. Volta. Por quê? Só ele foi reto, assim, ó. Imutável, só ele. E nós viemos aqui, sim, para errar. Para termos errar, criar a consciência e voltar para o que é certo. Agora, se nós insistirmos no erro, a conta é nossa. Alguém vai falar, é com você. Você já tem a consciência. Posso até dizer que não tem, mas nós temos. Todos nós sabemos aquilo que a gente faz de certo e que faz de errado. A gente sabe, sempre sabe. Uhum. E o que a gente tá dizendo é nada pode limitar a gente, né? Nada. Nada, somos ilimitados. Por quê? Se nós somos parte de Deus, Deus tem limite? Qual o limite? Não. Então, se nós somos parte dele, imagem e semelhança, olha que profundo e que bonito. Nós somos infinitos. Somos ilimitados. O que limita a gente é o nosso ego, é a nossa vaidade. E se nós abstermos isso, né, das nossas vidas, a gente consegue avançar cada vez mais longe. Cada vez mais longe. Porque as pessoas falam, nossa, Clímaco, antes você corria, fazia Ironman, saltava de avião, de helicóptero, né? Eu falo, meu corpo ele é limitado, mas a minha alma, ela é ilimitada, ela voa. Ninguém aprisiona ela, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. E aí, se eu sou imagem e semelhança dele, eu vou ficar com cara de derrotado? Não. Vamos em frente.
Vamos, minha esposa que fala, né? Tem o deixa disso, vamos nessa. Ela fala que eu sou vamos nessa. Tudo vamos. Vamos no podcast? Vamos nessa. Ah, mas não dá pra nadar. Dá pra nadar sem as pernas. Não dá pra saltar de paraquedas. Dá pra saltar de paraquedas. Ah, não dá pra mergulhar. Vamos mergulhar. Por quê? Deus é ilimitado e eu sou filho dele, imagem e semelhança e parte dele. Ninguém vai aprisionar a minha alma enquanto houver fôlego de vida. E se eu não conseguir, eu vou tentar até eu conseguir. Eu vou findar a minha vida tentando. E aí eu posso dizer, eu não quero. Aí tudo bem, aí eu respeito. Mas dizer eu não consigo, mentira. Todos nós conseguimos tudo. A gente pode dizer, eu não quero, e aí eu vou te respeitar. Não, eu não quero. Não quero tomar café sem açúcar. Eu consigo, mas eu assumo. E aí a minha grande dificuldade hoje, dentro dessa sociedade, são as pessoas se desviando das responsabilidades das suas escolhas. Porque não tem escolha certa ou errada, só são escolhas que trazem consigo responsabilidade e consequências. Simples, e você assume. Não, eu não quero ir para academia, eu quero comer. Tá certo. É errado? Não. Você vai ter as suas consequências e suas responsabilidades diante disso. Agora não dá. Ai, mas eu tô fraco, mas você está se alimentando? Não, então come. Não, mas eu não quero comer, então tá bom, eu tô fraco, não quero comer e pronto. Assume. Fica pelo menos mais bonito, né? Enfim, Verdade. e é vasto, mas não somos limitados. Somos todos ilimitados nas nossas capacidades. Eu não tenho dúvida disso. E hoje você trabalha com palestra, né? Trabalho, né? Há muito tempo, eu posso contar um caso aqui? Eu gosto de contar casos. Isso em meados de 2005, mais ou menos, eu fui fazer uma visita de evangelho e a enfermos lá em Guarulhos, numa comunidade. E eu ainda novinho, né, indo para a igreja de novinho, e do nada, uma senhora que nunca me viu, ela apontou para mim e falou: filho, você vai ser usado na obra de Deus de maneira que você nunca imagina. Eu pensei, nossa, mas como assim? Deus vai te usar com o dom da palavra e você vai levar o testemunho dele por muitos e muitos lugares. Eu falei, amém, eu creio. E eu não imaginava. E aí aconteceu de eu fazer várias viagens por mais de 17 países e ter a oportunidade de congregar, de testemunhar, de falar das maravilhas que Deus operou na minha vida, as maravilhas que Deus operou na vida das pessoas que eu vi, não foi que me contaram, né? Nas visitas de enfermo, nas visitas de idosos que não podiam mais congregar. E hoje, de maneira oficial, eu ministro palestras, levando o meu testemunho. O que você fala na sua palestra, Clímaco? Eu falo das minhas experiências vividas, pessoais, profissionais, acadêmicas, esportivas e hoje na categoria de PCD. E o que é isso? Eu reconheço que tudo que acontece e tudo que eu vivo e tudo que eu sou é graças a Deus. Sem Ele eu não daria conta. Sem Ele eu não existiria. E eu tenho certeza que tudo que eu estou passando é permissão dele e ele vai me dar força suficiente para eu seguir. Eu só não posso parar e desistir. Aí a certeza de que nada vai acontecer. Mas enquanto eu estiver testando, estiver me esforçando, estiver, ali, pelejando para que as coisas aconteçam, alguém lá em cima vai ver e ainda que por misericórdia falar assim, meu, concede logo isso aí para ele, coitado, que ele tá no máximo dele. Ele não tá na vagabundagem. Ele não tá no desleixo. Ele não tá na preguiça. Ele não tá no vitimismo. E eu penso e eu tenho a convicção plena de que tudo que eu sou e que eu alcancei e que eu vou alcançar, né, é por graça e misericórdia de Deus, porque eu não tenho merecimento. E eu sei que as coisas irão acontecer sim. Porque aonde essa cadeira me levou já, com as minhas 2 pernas sadias, eu nunca teria acessado os lugares, como você falou no começo da nossa conversa, de José, governador do Egito. Hoje existem parlamentares estaduais que me chamam
para ouvir a minha opinião em alguns projetos de lei. Existe outras pessoas na sociedade envolvida que querem fazer projetos corporativos, né, ou governamentais, que vêm pedir a minha opinião. Quem sou eu? Eu sou o Kleber, nascido no fundão de Guarulhos, que eu estou, às vezes, inserido em reuniões com autoridades, perguntando a minha opinião. Como José, que foi lançado no buraco, no poço, vendido como escravo, estava orientando o governador do Egito. Longe de me colocar próximo, só estou usando um exemplo, né, para ilustrar. Então eu agradeço a Deus a oportunidade de estar nessa cadeira, porque era como eu ia chegar e falar sobre acessibilidade, sobre o público PCD, fazendo Ironman, correndo, falar, meu, você corre 180 quilômetros aí, você não sabe o que o cadeirante passa. Hoje eu posso falar, eu sei o que é ficar sentado numa cadeira 17 horas, 18 horas, fazer ferida no glúteo de ficar sentado, porque hoje eu vivo. E aí eu posso levantar minha voz com propriedade. Não como o cara que corria, que nadava, que saltava, que desfrutava de plena saúde, sem nenhum impedimento de mobilidade. Então, hoje, né, eu estou vivendo um sonho, sendo mais útil para Deus, sendo mais útil para o universo. E tem hora que é doído, mas não é sofrido. Por quê? Porque tem propósito. Quando você tem consciência e propósito, não existe o sofrimento. Pode até haver a dor, mas essa dor não te conduz ao calabouço do sofrimento. Quem está no calabouço do sofrimento? Aquele que não tem luz. Aquele que está na penumbra. Aquele que está fugindo de assumir a identidade que foi dado para ele única em 8 bilhões de habitantes na Terra. E ele não quer ser a Maria. Ele não quer ser o João. Ele quer ser o outro do Instagram, quer ser o outro do TikTok. E aí ele concorre, na hora de chegar à dor, ele para o calabouço do sofrimento. Mas se você sabe quem você é, tem consciência, sabe que existe uma força, um Deus, um Criador, que tudo rege, você sente a dor, mas você vai o quê? Para o monte aonde vem o seu socorro, aonde tem luz, aonde tem acolhimento. Né? E para mim é o grande diferencial, é isso. É o que tira a gente do sofrimento e coloca na consciência. Perfeito, muito bonito. A gente até passou o tempo. É tanta coisa, acho que a gente tem que fazer mais outros podcasts com vários assuntos, né? Sim. Do que você tá falando. É isso aí. Quem tem tudo, agradeça a Deus. Não esqueça, né? Que a gratidão é tudo. Tem muita gente que é ingrato, que só reclama de tudo, sai do vitimismo e lute por aquilo que você quer, vá atrás dos seus sonhos. Sim. Porque tem muita gente que espera receber tudo do governo, é um benefício, aquilo, espera, venha a mim ao vosso reino, nada. Ninguém às vezes quer ir atrás, quer tudo do outro. Então a gente está aqui, qualquer um pode crescer, pode evoluir, Sim. pode realizar os seus sonhos, só que tudo a gente tem que pagar um preço. Pelas nossas escolhas, como você falou. Sim. E tá com Deus, caminhar e pedir para ele fortalecer a nossa fé todos os dias. Porque a gente caminhando, saindo do Egito, Verdade. sai do Egito, sai da escravidão, entra no deserto. O deserto é descobrir quem somos, Sim. o que queremos daqui para frente, caminhar, conduzido até chegar na Terra Prometida. Exato. E tem gente que falta tão pouco para chegar na Terra Prometida e volta de novo pro Egito. Verdade. Então, eu sempre falo essas três coisas. Sai do Egito, entra no deserto e chega na Terra Prometida. Senão, para você nunca voltar pro Egito. Exato. E se você consegue chegar na Terra Prometida, é porque você já passou tudo isso Sim. com Deus, né? Verdade. E é gostoso, é bonito. É bonito. E eu te agradeço, foi um papo tão esclarecedor. Foi muito bom. Depois a gente pode fazer outros podcasts. Faremos. E aí eu queria te pedir para qual a sua mensagem final, né? O que você gostaria de falar para os nossos ouvintes? Você pode olhar para aquela câmera ali, né? E o que você quer falar para as pessoas? Olha, não sou digno de dar conselho a ninguém, mas vou deixar um pensamento, né? Que nós, nos dias atuais, precisamos de pessoas com atitudes. Porque vou pegar só uma frase. A fé
sem obra é uma fé morta. Então, ainda que tenhamos fé, que tenhamos coragem de assumir quem nós somos e termos atitudes para poder viver o extraordinário e alcançar um milagre que está diante de nós. Só que para isso exige coragem e atitude. Então, que sejamos homens e mulheres de coragem e atitude em todos os desafios que Deus conceder nas nossas vidas, e agradecemos a Deus por tudo e em tudo. Esse é o meu recado. Ótimo. Ô Kleber, só uma pergunta final aqui. Sim. Se você tivesse 5 minutos, com quem você gostaria de ter? Comigo. Porque eu estando comigo, eu estou com Deus. Eu estando com Deus, eu estou com todos. Então, a minha presença, ela é maravilhosa. Porque eu estou o tempo inteiro em comunhão com Deus. E aí, o meu pensamento, a minha alma fica livre para eu alcançar e acessar a alma de todos os meus irmãos que compartilham a minha vida terrena. Perfeito. Porque o exercício de muitas pessoas hoje é não conseguir ficar com elas próprias. Porque elas estão na escuridão. E quando você está conectado com o divino, você está em comunhão com Deus, você está com todos. Muito bom. É um Obrigada. pensamento, eu que agradeço. É isso aí, foi mais um podcast. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem maravilhosa, aperte os sininhos para você receber os nossos podcasts em tempo real. Obrigada.